viemos, viemos seguindo, né, até aqui. Nessa sequência lógica, hoje nós vamos falar sobre o tema imunodeficiências primárias de células T e B. Nós já falamos sobre imunodeficiências primárias e secundárias, né, nas unidades anteriores, mas nós chegamos aqui a comentar que essas imunodeficiências primárias, elas afetam o que nós chamamos de linfócitos T e B, tá? Na sua célula primordial, o que provoca defeitos nessas células interessantes, e esses defeitos celulares, de maneira interessante, acabam, então, né, por promover aí algumas dificuldades imunológicas no ser humano por conta disso, tá bom? Vamos lá, então, né, falar um pouco mais sobre isso e terminar a aula falando sobre HIV. Por que que o quadro clínico do HIV ele é tão rebuscado hoje? Por que que tem tanto conhecimento em cima, tanta tecnologia envolvendo a produção, né, de antivirais, antirretrovirais, tá? E até hoje não se conseguiu uma cura, né, para o HIV. Então, vamos nessa. Vamos falar sobre isso. A unidade 3, seção 1, fisiopatologia e farmacoterapia das doenças infecciosas e virais, falando justamente no sobrepeso das imunodeficiências de células T e B, tá? Então a gente vai ver o que? Justamente o mecanismo fisiopatológico da imunodeficiência primária, né, principalmente envolvendo células T e B nas suas primícias, onde a gente viu que a célula T é primariamente formada, onde a gente viu que a célula B é primariamente formada, tá? E essas imunodeficiências afetando justamente essas partes primárias. A gente viu que a célula T, ela vem dos timócitos, do tecido linfóide, lá no timo, né? Então, primariamente, se acontecer algum problema nesta maturação dessa célula T ali, eu vou ter o que nós chamamos de fisiopatologia primária de células T. E aí, pensando nisso, né, qual que seria o problema? Bom, a gente viu que a função da célula T é justamente participar no processo de reconhecimento de antígenos. Lembra? O monócito fagocita, a célula dendrítica fagocita, e apresenta esse antígeno fagocitado para o linfócito B, não, para o linfócito T, e o linfócito T reconhece esse antígeno fagocitado como não sendo próprio do organismo e só então ele starta a célula B a produzir um anticorpo. E isso é colocado no meio do caminho justamente para evitar autoimunidades, lembram disso? Se o antígeno fagocitado for apresentado diretamente para o linfócito B, o que que o linfócito B faz? Fabrica anticorpo. E se o antígeno fagocitado for próprio? Eu vou ter um autoanticorpo. Então, daí a importância da célula T estar eficazmente funcionando no meio desse caminho, fazendo o processo que ela faz de melhor, que é o reconhecimento desses antígenos de células T, tá? Vamos lá então. Vamos ver aqui. Ah, todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo. Vou dar uma olhadinha aqui. Opa! Aí sim, hein? A telinha aqui do. Estou acompanhando vocês no celularzinho do lado. E
A tela dele deu uma travada. Deixa eu sair e entrar de novo, né? Quem sabe assim. Hum. Doutor Estranho. Ai, ai. Chegando aí. Compartilhar aqui de novo, porque parece que o negócio deu uma saída. Aí, agora sim. Então, pessoal, dentro desse processo, que são esses mecanismos fisiopatológicos da imunodeficiência primária? É quando eu tenho um problema nas funcionalidades do timo em reconhecer essas células T, tá? E se for problema na célula B, geneticamente falando? Ah, então o problema da funcionalidade da célula B está lá na medula óssea, tá? Vamos dar uma recapitulada nisso, né, antes de seguir? Olha lá. Então, vamos entender esse mecanismo fisiopatológico da imunodeficiência primária. Mecanismo de fisiopatologia de imunodeficiência secundária, ou seja, alguma coisa aconteceu, estava tudo certo, mas secundariamente alguma coisa aconteceu que essa célula parou de funcionar, tá? Prevenção do controle, diagnóstico da infecção do HIV, tá? E as neoplasias linfóides de células B e T, tá bom? Vamos lá então. Para quem não se lembra, olha só, isso aqui é um resumo, né, daquelas células linfopoéticas, né, mielopoéticas. Por que que não está aparecendo minha canetinha? Dá minha canetinha aqui. Oxi, beleza. Agora sim. Isso aqui é um resumo, né, da minha célula tronco hematopoética. Ela começa, tem origem no tecido mieloide, que vai dar origem a todas as células que estão ali na medula óssea do sangue, tá? Lá no osso, dando origem então a plaquetas, hemácias e essas células que nós vemos basófilo, neutrófilo, monócito e eosinófilo. Cada um com sua função, né? Hemácia, transporte de gases, CO2 e oxigênio, plaqueta com função de coagulação, basófilo com função de inflamação, estimular a produção de heparina e histamina inflamatória. Os neutrófilos com a participação na fagocitose inflamatória, monócito, fagocitose inflamatória e apresentação de antígeno para o linfócito T, tá? E o eosinófilo participa dos processos de defesa contra parasitos intestinais, intoxicações alimentares, e até processos alérgicos também. E as células T, que passam pelo processo de seleção química, tá? Antes de chegar nessa célula T madura. Então, essa célula T, olha, ela vem de um outro tecido chamado de tecido linfóide, que vai dar origem só a linfócitos T e B.
Linfócito B, vocês já sabem que é a única célula que produz anticorpos, né, no nosso organismo. E a célula T é aquela célula que, até chegar em linfócito T, passou por um processo que nós chamamos de processo de seleção química. Antes, a célula T era um precursor de célula T, estava lá no timo, que é esse órgão aqui, ó, que fica acima do coração, tá? É uma massinha tecidual que fica acima do coração. E se eu pegar esse timo, olha lá onde ele fica, né? Logo acima do coração, nessa cavidade, né, cardíaca. Se eu pegar o timo e partir ele histologicamente falando, você vai ver que ele é constituído basicamente dessa célulazinha aqui azul, ó, que nós chamamos de timócitos. O que que são os timócitos? Os timócitos nada mais são do que esses precursores aqui, ó. Precursores de células T ou timócitos. E ainda, apesar de serem células T, ainda não passaram pelo processo de seleção química, né, que aprendem a reconhecer o seu organismo como sendo próprio, e 95% desses timócitos morrem nesse processo de seleção química por apoptose. Tá vendo esse espaço em branco logo do lado de um timócito aqui, olha? Justamente esse espaço foi um timócito que morreu. Passou pelo processo de seleção química, não foi aprovado, olha lá. E ficou só o espaço vazio, onde era um timócito, tá? Porque entrou em apoptose e foi eliminado. Por que, professor, que entrou em apoptose? Vocês lembram? Porque são células que não aprenderam a te tolerar. Os timócitos, então, eles aprendem a reconhecer você, as suas proteínas, e a tolerar você e as suas proteínas, porque se ele reagir contra, ele vai ativar a célula B, ativando a célula B, a célula B vai produzir anticorpos, tá? Então ele tem que aprender a te tolerar. E aí, se ele reagir contra, ele é eliminado mesmo por apoptose lá no timo, e 95% dessas células são eliminadas nesse processo de seleção química, tá? E aí, logo abaixo dos timócitos, né, nós observamos ali que existem também, olha lá, monócitos, tá? E existem também células apresentadoras de antígeno, que existem também, além dos monócitos, células apresentadoras de antígeno, células B produtoras de anticorpo, tá bom? Olha só, então nós temos os timócitos de células T, nós temos monócitos, células dendríticas, tá? E células que estão ali, monócito, célula dendrítica, tudo para apresentar antígeno para os linfócitos T que já passaram pelo processo de seleção química, que já aprenderam a te reconhecer, e dessa forma ele está pronto, olha lá. Dessa célula T, nós temos origem que passou pelo processo de timal, nós temos origem à célula T madura, que é o linfócito T, que aprende então a reconhecer os antígenos, né, que são apresentados a ele como próprios ou não próprios do seu organismo. Se não forem próprios, o que que ele faz? Ele literalmente ativa o linfócito B e o linfócito B ele produz anticorpos mediante ativação do linfócito T que o ativou previamente. Isso, pessoal, se funcionar corretamente, tá? Se o seu sistema imunológico não tiver nenhuma dessas deficiências que nós citamos no início da aula. Porque se a pessoa tem uma imunodeficiência primária de célula T, você já percebeu que esse processo de seleção química vai estar o quê? Comprometido. O que que se infere na pessoa? Pensa aí uma pessoa com célula T
comprometida primariamente falando. Ela vai ser uma pessoa mais propensa a doenças autoimunes, vai ser uma pessoa mais propensa a doenças mesmo. Já haja vista que esse linfócito T está disfuncional, é como se a pessoa, né, perdesse parte do seu sistema imunológico de reconhecimento de antígeno. Porque o linfócito T, ele não só apenas faz o processo de reconhecimento de antígeno, mas ele também parte para cima, através do linfócito TCD8. O linfócito TCD8 ele é citotóxico, ele mata células infectadas por vírus, ele mata células cancerosas, tá? Então, a deficiência de célula T primária, ela é desastrosa, assim como a secundária também, mas a primária, ela é desastrosa para o organismo que a possui. E se você for observar em todo o corpo, né, a partir do timo, então, saem essas células T, que se distribuem como linfócitos T maturos nessas estruturas espalhadas por todo o corpo, que nós chamamos de linfonodos, baço, placa de Peyer, que é aquela que os linfonodos que estão no intestino, tá? E o que que tem dentro desses linfonodos? Células T maturas. E por que que esses linfonodos estão estrategicamente colocados em portas de entradas do seu organismo, como boca, naso e orofaringe, axilas, via inguinal, via enteral, intestinal, baço, tá? Porque são regiões em que, ao entrar em contato, né, com o ambiente, já que são portas de entrada, estão cheias de linfócito T prontas para reconhecer um antígeno e iniciar ali o que nós chamamos de resposta imunológica adquirida. O monócito fagocita apresenta esse antígeno para o linfócito que já está ali no linfonodo, já ativa um linfócito B que também está dentro do linfonodo, e ali já começa a produção de anticorpos e memória imunológica. E você percebe que, além de estarem distribuídos em posições estratégicas, o timo, o baço, os linfonodos estão interconectados por estruturas que nós chamamos de vasos linfáticos. Qual que é a função de um vaso linfático? É drenar o excesso de água que se extravasou da pressão arterial para o tecido. Porque o seu coração está bombeando sangue nesse momento e essa bomba faz pressão contra a parede dos vasos, e essa pressão que nós chamamos de pressão arterial contra a parede dos vasos extravasa líquido para os tecidos. Não deixa de extravasar. É uma pressão normal, 12 por 8, sendo que a 8 é uma pressão constante, está sempre em 8 milímetros de Hg. Quando o coração entra em sístole, vai a 12, dá aquela explosão. Então, até o seu organismo absorver esse impacto, há um extravasamento. E aí a gente tem alguns mecanismos para combater um excessivo extravasamento, que é, por exemplo, a produção de albumina. A albumina é uma proteína que está no plasma sanguíneo que faz o controle osmótico, ou seja, ela faz uma pressão negativa contra a pressão arterial, para evitar inchaço, extravasamento excessivo de líquido para o tecido. E aí, dessa forma, a pessoa não fica tão inchada. Por isso, quando a pessoa tem problemas hepáticos, o que afeta a produção de albumina, ela incha. Quando ela tem problema renal, ela incha, porque aí eleva a pressão arterial, tá? E se elevar a pressão arterial ou diminuir a pressão osmótica da albumina, essa pessoa automaticamente vai inchar, tá? E o que regula esse inchaço? É a drenagem feita pelos vasos linfáticos. Agora imagine a seguinte situação. Você tem água no seu tecido que está sendo drenada por um vaso linfático,
que vai retornar essa água para a veia cava inferior e superior, né? Retornando essa água que era do sangue, foi para o tecido por pressão e volta para o sangue pelos vasos linfáticos, através da drenagem deles. E aí o que acontece? Se nessa drenagem tiver um micro-organismo no meio do caminho, ele vai ser drenado junto. O micro-organismo está ali no tecido epitelial, né? Ele quebrou as barreiras do tecido epitelial. Essa quebra de barreira fez com que ele fosse drenado junto com a linfa e dessa forma ele vai receber esse micro-organismo no sangue se não tiver um mecanismo para falar para no meio do caminho. Que mecanismo é esse? O linfonodo. Então, o linfonodo ele está estrategicamente posicionado nessa rede de vasos linfáticos, não só nas portas de entrada, mas em toda a rede de vasos linfáticos, justamente para se drenar um micro-organismo nessa rede linfática, ele vem encontrar um vaso linfático e o vaso linfático, olha, desemboca em um linfonodo. E dentro do linfonodo tem o que, gente? Tem células T, células B, monócitos. E dessa forma eu consigo fazer a apresentação de antígeno, fagocitose, consigo fazer reconhecimento de antígeno e ativação de células B e memória para produção de anticorpos. Tudo no mesmo lugar. É como se fosse o VaptVupt. Você resolve tudo num lugar só, tá? E estrategicamente colocado, olha só, drenando os tecidos, desembocando, né, em vasos linfáticos aferentes e dentro dos linfonodos, esses vasos linfáticos chegam, trazendo o que drenou dos tecidos, e lá dentro tem o que? Linfócitos, monócitos, para fagocitar, linfócitos para reconhecer esse antígeno. Para não deixar isso seguir no vaso linfático eferente até a veia cava inferior ou superior e colocar esse micro-organismo de graça ali no sangue, por exemplo. Então, quando ocorre de um micro-organismo pegar carona nessa linfa, ele faz o quê? Ele entra no linfonodo e ali começa uma resposta inflamatória, e aí você sente isso. Por incrível que pareça, você tem a famosa íngua de caroço. Ah, pessoal, então íngua é isso? É. Quando você está ali com caroço no pescoço, caroço nas axilas, que são normalmente regiões em que nós encontramos os vasos linfáticos, esse caroço é nada mais, nada menos do que um linfonodo que fechou as portas de entrada, porque lá dentro está ocorrendo o quê? Um processo inflamatório de resposta imunológica contra um invasor não que não faz parte da sua constituição proteica. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma proteína vacinal, não é? Enfim, pode ser N situações que não fazem parte da sua constituição proteica que vai sim ativar essas células T que já estão maturas, que já passaram pelo processo de seleção química e que dessa forma já aprenderam a reconhecer o seu organismo e não reconhecendo essa proteína externa, vai começar um processo inflamatório infeccioso com produção de anticorpos, tudo no mesmo lugar. Infartando esse linfonodo e ele fica grande, inchado, quente, dolorido, que vocês estudam lá na patologia, que são os aspectos cardinais da inflamação aguda: dor, inchaço, vermelhidão, aquecimento do local e perda da função, porque está inchado, dolorido, tá? Vai ficar difícil o movimento. É igual eu tô aqui, pós-operatório, inchado, dolorido, né? Porque tem um processo inflamatório, e nesse processo inflamatório ele tem que existir para que haja reconstituição tecidual. Mas se tiver um micro-organismo junto,
eu vou ter que, no processo inflamatório, expurgar esse micro-organismo. Aí tem inflamação geracional de pus, necrose purulenta, necrose liquefativa, tá? E vai dissolver esse micro-organismo, expurgando ele do local, impedindo que ele fique ali, causando processo lesional, tá? Então, a estrutura do linfonodo é sempre essa. Ele tem o vaso linfático aferente, né, que vem dos tecidos para o linfonodo. No linfonodo nós temos a parte que é cheio de linfócitos B, olha lá, que é essa parte mais azulzinha, tá? E nós temos a parte que é cheia de linfócito T, que é essa parte mais é, esbranquiçada, tá? Acinzentada, perdão. E aí nós temos, dessa forma, a apresentação de antígeno, produção de anticorpo, tudo no mesmo local, tá bom? E esse linfonodo, vocês já viram que ele é sempre, né? O antígeno chegou no local, ali ele vai ser reconhecido, ali vai produzir anticorpos, e dali ele não sai vivo. Por isso que infarta, dói, fica dolorido. E nós temos ele no intestino, nós temos linfonodos além do intestino, né? Que é uma porta de entrada absortiva regular. Nós temos nas axilas, membros superiores, inferiores, região inguinal, por todo o seu tórax, né? Vai que entra ali no pulmão, né? Estômago, alguma coisa. E ouvidos, naso e orofaringe e pescoço. Pontos estratégicos, junto com o baço, formando ali, né, uma rede de proteção 24 horas por dia contra a invasão linfática e tecidual, tá? Então, olha só, o micro-organismo invadiu a parede do tecido epitelial. Nesse momento que ele foi fagocitado, ele, ao ser fagocitado, o monócito também, que está lá no tecido, ele pode pegar carona até um vaso linfático e ir para um linfonodo, porque lá ele sabe que vai ter um linfócito T. Aí ele vai apresentar o antígeno para o linfócito T, e o linfócito T vai reconhecer ele como não próprio e vai ativar o linfócito B para a produção de anticorpos. Esses anticorpos já entram, né, na circulação é, venosa do linfonodo, a artéria chega trazendo sangue arterial e retorna trazendo sangue venoso e anticorpos foram produzidos ali que caem na corrente sanguínea, principalmente os anticorpos da classe IgM e IgG, como a gente viu na aula de anticorpos, tá? E dessa forma vai ser distribuído por via hematogênica por todo o organismo. Os anticorpos da classe IgA, ele vai ser distribuído por via secretória, por lágrimas, leite materno, linfa, muco, tá? E os anticorpos também, já já eu te chamo, viu, Eduardo? E os anticorpos também vão ser distribuídos por vias linfáticas e hematogênicas, promovendo o que ele faz de melhor, que é justamente a neutralização dos antígenos, e dessa forma você consegue prender o antígeno para que ele não evolua e seja fagocitado com mais facilidade por células, né, imunológicas. Pode falar então, ô Maria Eduarda. Professor, Hum, tá cortando bastante seu áudio. tá cortando? Nossa, que ruim. Ah, É, vou tentar dar uma melhorada, mas pode ser duas coisas. Ou a sua internet está ruim, ou a minha internet está ruim, né? Aí eu vou pedir para os demais estão assim também, porque se tiver para todo mundo, né, aí é algum problema aqui no meu PC.
Se tiver só para Maria Eduarda e alguma coisa no seu drive aí do seu celular ou do seu computador, né? De repente você está com duas janelas abertas. Tá ruim para todo mundo ou só para Maria Eduarda, pessoal? Só para a gente confirmar aqui. Para mim tá ótimo. Ah, então. Não. É porque assim, eu tô acompanhando no outro aqui, um outro celular meu, não tá cortando, não, tá? Então, Maria Eduarda, você vai fazer o seguinte: pode ser que tenha muitas coisas abertas aí no seu computador ou no seu celular. Fecha um pouco de janela, né, e foca só nessa aqui, que aí o processador consegue dar uma melhorada no desempenho. E mesmo assim, se tiver muito ruim, né, como aqui para mim tá ok, essa aula vai ser tá sendo gravada e vai ser publicada até amanhã, né? Aí você pode assistir, né? Ela, depois que ela fica publicada, pelo fato de não estar ao vivo, fica melhor para o processador, né, do computador também assimilar isso aí de maneira mais adequada, tá? Mas fica aqui, não desiste não, né? Tenta fazer essa solução paliativa que eu ensinei para você, aí depois você tenta acompanhar aí na gravação. Então, olha só, obrigado aí pelo feedback, tá? A gente percebe também que toda essa estrutura, né, morfológica da célula T envolve vários mecanismos. Olha só, eu preciso de um timo funcionando, eu preciso de linfonodos estrategicamente espalhados por todo o meu corpo, inclusive no intestino, não é? Não só em volta do intestino, como a gente viu, mas dentro do intestino, olha só. Se eu cortar o intestino, você vai ver que dentro da luz intestinal, aqui está a luz intestinal, aqui está as microvilosidades do intestino. Absorveu, olha só, dentro do intestino, lá no enterócito, eu tenho, né, um linfonodo encrostado lá que nós chamamos de placa de Peyer, tá? E aí, em volta do intestino, o tecido conjuntivo, né, que é o aumento maior, aumento menor, que está ali dando sustentabilidade para esse intestino não ficar boiando aleatoriamente ali dentro da cavidade abdominal. Então, olha só, absorveu, já cai direto ali, né, impedindo essa invasão. E se invadir, normalmente vai ter um processo inflamatório, vai culminar ali uma resposta imunológica. E de vez em quando inflama, você tem uma diarreia por causa disso. E se inflamar o apêndice secal, né, de maneira irreversível, ele fica tão inflamado que dá apendicite na pessoa, né? E aí, para não ficar pior, esse negócio explodir de tão inflamado que fica, a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico e retirar esse apêndice secal sem prejuízo para a pessoa. O problema é se esse negócio inchar demais, aí estoura e aí vaza, né? Material necrótico na cavidade abdominal que tem que estar estéril. E aí gera um processo de infecção secundária que pode sim complicar e levar a pessoa a óbito, tá? Então, assim, são as situações de apendicite que você vê por aí. Então, todo esse aparato timo, linfonodos bem distribuídos e localizados, orquestração entre apresentação de antígeno de células T, B, apresentação de antígeno por monócito, produção de anticorpos da classe IgG e IgM que atuam primariamente no sangue, IgA na secreção, IgD, como receptor de linfócitos B, que a gente viu nas aulas de anticorpos. Tudo isso, pessoal, para garantir uma boa imunidade, para que você não tenha doença. Veja bem, se você está saudável, apresentando um quadro clínico saudável, apesar das constantes injúrias que nós sofremos diariamente, é sinal que o seu sistema imunológico naquele dia venceu a batalha. Eu estou aqui esforçando minha voz, você vê que eventualmente eu tuço, né? Porque ela já está sensível, porque é debilitado, né? Passou por processo cirúrgico, tá anêmico, tá
estressado, por conta do estresse fisiológico cirúrgico, ressecou um pouco a boca, né? Porque fica um tempo ali sem 24 horas de jejum praticamente antes da cirurgia, depois da cirurgia. É, e aí, naturalmente, essas injúrias, o sistema imunológico uma hora não dá conta, não está bem inflamado. E esse sinal e sintoma é justamente por conta de quê? Que tem um sistema imunológico atuando, mas eu só estou sentindo sintomas porque houve uma invasão. Algum micro-organismo aproveitou desse momento de estresse do sistema imunológico e viu que ele deu uma caída por conta do processo fisiológico que passei e aproveitou da situação para tentar, né, causar um problema maior, que foi barrado em segunda instância e agora está sendo produzindo anticorpos, tem toda uma resposta imunológica em andamento, dói, às vezes coça, às vezes tosse. Sintomas é uma resposta imunológica também, pessoal. Então, tudo isso vai culminar numa tratativa e vai ser eliminado. Olha só, tudo isso funcionando porque não tem deficiência de célula B, não tem deficiência de célula T, não tem deficiência primária nem secundária. Agora, se tiver problemas específicos de célula T, primariamente lá no timo, autoimunidades. Conseguem visualizar isso? Depois que você entende a fisiologia normal, a gente consegue então visualizar os mecanismos dessas imunodeficiências, tá? Então, olha só, a imunodeficiência primária são alterações ocasionadas por deficiência no sistema imune, são denominadas de imunodeficiência, ponto. Então, toda alteração no sistema imunológico é uma imunodeficiência. Agora, existem as primárias ou congênitas, que é aquela que você nasce com ela, né? Que eu tenho problemas no timo, problemas genéticos de célula T não funcional, problema genético de célula B não funcional, que se tiver disfunção nisso que eu mostrei para vocês que é tão bem organizado, problemas estruturais de linfonodos, né? Problemas estruturais de placa de Peyer, então tudo isso são possibilidades que primariamente podem afetar meu sistema imunológico e são chamadas, por serem congênitas, você nasceu com elas, de imunodeficiências primárias. Se for no timo, vai afetar o processo de seleção tímica. Se for nos linfonodos, vai afetar o processo de apresentação de antígeno em linfonodos. Se for no baço, vai ter problemas, porque o baço é um linfonodozão, literalmente. Além de fazer a parte imunológica, ele também participa de outros metabolismos, tá? Agora, secundária é quando você adquire, por exemplo, a pessoa tá tudo normalzinho, adquiriu uma imunodeficiência de célula T por conta do vírus HIV. Porque o HIV ele afeta justamente essa célula que nós chamamos de células T, tá? CD4. E aí foi adquirido secundariamente por conta de uma invasão viral. Então, as imunodeficiências primárias resultam de anormalidades genéticas, né, em um ou mais integrantes do sistema imune que eu apresentei para vocês. Já as secundárias, por exemplo, adquirida por conta do HIV. Então, a característica comum entre as diversas imunodeficiências primárias é que o paciente estará mais suscetível a complicações infecciosas, já que afeta esse sistema imunológico. No entanto, essas disfunções apresentam enorme diversidade em relação aos sintomas e condições da patologia, tá? Vai depender da onde que está sendo afetado. A pessoa nasceu com problema no sistema complemento primário, né? Vai ter problemas aí, principalmente com infecções bacterianas, né? Infecções virais, infecções fúngicas, e aí vai. Algumas dessas doenças, que são as imunodeficiências primárias, causam suscetibilidade muito aumentada a processos infecciosos.
que pode ocorrer logo após o nascimento e ser fatal também para essa pessoa. Já outros tipos de imunodeficiência primária induzem quadros infecciosos leves e podem ser descobertas no indivíduo adulto. Por que que essa pessoa é tão suscetível à doença? Aí vai pesquisar, ela tem algum problema congênito relacionado ao sistema imunológico. Quando é congênito, é primário. Quando é secundário, é porque adquiriu, exemplo, o HIV positivo. Então, os defeitos na maturação dos linfócitos B, T ou ambos é um problema genético? Sim. São ocasionados por anomalia genética? São, né? E por isso são considerados primários, tá? Então, essa tabelinha que eu coloquei aqui para você, ela resume essa característica diagnóstica, tá? Por exemplo, deficiência de células B pode levar a infecções bacterianas mais comum nessas pessoas. Deficiência de célula T, essa pessoa vai ser mais suscetível a doenças virais, tá? E malignidades, já que o linfócito TCD8 ele apresenta um papel importante na defesa do nosso organismo contra tumores, tá? E deficiência imunológica inata, naquelas células, né, que podem apresentar antígeno, por exemplo, um linfócito T, né? Então, pode ser variável, você pode ter infecção bacteriana, pode ter infecção viral em, de forma mais suscetível. O fato é que nenhuma imunodeficiência a pessoa vai ter o seu sistema imunológico funcionando na integralidade. E por conta disso, vão ser pessoas mais suscetíveis a doenças. Aumentando o quadrozinho lá, de repente você não enxergou, tá? Então, o tipo de imunodeficiência, deficiência de célula B, anormalidade histopatológica laboratorial encontrada, folículos ausentes ou diminuídos no centro germinativo nos órgãos linfóides, ou seja, a pessoa tem pouca quantidade de linfócitos B e por conta disso são mais suscetíveis a infecções bacterianas piogênicas. Já um exemplo de imunodeficiência primária de célula T, a zona da célula T, lá nos timócitos, por exemplo, podem estar reduzidas, não é? E dessa forma, produzindo poucos timócitos, levando a infecções virais mais frequentes, a malignidades no câncer, principalmente linfomas e leucemias linfóides, tá? Mais frequentes, ok? Agora, quando eu tenho um mecanismo de deficiência secundária, é porque nasci normal, mas adquiri durante a vida alguma coisa que levou essa célula primária a desenvolver uma imunodeficiência, como, por exemplo, o contato com o vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. O que que ele causa? Ele causa a disfunção do linfócito TCD4. Dessa forma, o aidético ele perde a funcionalidade do linfócito T, o HIV ele mata o linfócito TCD4. Então, ao longo da vida do HIV, essa pessoa começa a desenvolver o quê? Imunodeficiência. E aí começa uma gripe se torna suscetível para essa pessoa, né? Mortalmente suscetível. Ela começa a ter suscetibilidade à tuberculose, a doenças oportunistas, como candidíase, porque o sistema imunitário dela está comprometido, tá? E aí, dessa forma, a pessoa desenvolve, então, essa síndrome que nós chamamos de síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Por conta do vírus HIV. Mas é só o vírus HIV que causa isso? Não. Quando a pessoa tem, por exemplo, um estresse imunológico muito grande por problemas estressantes mesmo, tá? Algumas situações na imunidade, desnutrição, pode levar a um estresse fisiológico, não é? Também o estresse
corriqueiro do dia a dia pode afetar seu sistema imunológico, tudo são imunodeficiências, causando imunodeficiências secundárias. Exposição a toxinas ambientais, né, como radiação, certo? Ionizante principalmente, né? E obesidade pode levar a problemas relacionados, excesso de açúcar pode levar a problemas relacionados, tá? Isso tudo são exemplos de adquirir durante a vida, seja de forma química, física ou biológica, no caso de um vírus, causando imunodeficiência no ser humano, tá bom? E aí a terapia, né, utilizada para o câncer, por exemplo, é a quimioterapia, antraciclina, daunorubicina, entre outros quimioterápicos que vão reduzir a atividade da DNA polimerase, fazendo com que o câncer pare de proliferar na marra. E automaticamente eu mato a pessoa junto, tá? Então, esses quimioterápicos ou radioterapia também é uma opção. Pode induzir lesões em células proliferativas, carcinogênicas, e esse é o objetivo, mas também acaba afetando a pessoa junto, né? Dessa forma, a pessoa pode ter essa terapia por quimio e radioterapia e até imunoterapia, uma opção de tratamento para malignidades, ok? Em se tratando de problemas, outros problemas, né? É, como, por exemplo, o HIV, a pessoa, ela não vai adiantar fazer radioterapia, quimioterapia, aí tem que usar antirretrovirais. O que são antirretrovirais? São drogas especificamente utilizadas contra vírus, o retrovírus, tá? E nesse caso, os antirretrovirais para HIV, que é a azidovudina, lambdovudina, são exemplos de fármacos antirretrovirais contra o vírus HIV que a pessoa toma, tá? Para reduzir a ação da replicação viral. Porque o vírus HIV, quando ele está multiplicando, ele mata o linfócito TCD4 em algum momento, e à medida que a população de linfócito TCD4 ela vai diminuindo, automaticamente a pessoa começa a entrar, né, no quadro que nós chamamos de imunodeficiência e começa a morrer por gripe, tuberculose, entre outras infecções que normalmente uma pessoa imunocompetente venceria tranquilamente. Então, para que isso não ocorra, o que a gente faz com HIV positivo? Ah, descobriu que é HIV positivo. Tá, então tem que tratar, não tem cura, tá? Então, qual que é o tratamento? É cuidar da população linfócito TCD4 remanescente. O que sobrou? Eu tenho que cuidar dele com todo carinho, para evitar o quê? Uma proliferação desse assassinato do HIV sobre os linfócitos TCD4. E como que eu faço isso? Neutralizando o vírus. Como que eu neutralizo o vírus? Utilizando drogas, que eu chamo de drogas antirretrovirais contra o HIV, tá? Então, nesse caso aí, as drogas antirretrovirais contra o HIV, elas vão fazer o quê? Inibir a replicação do vírus HIV. Então, ele fica ali. A pessoa continua infectada, os vírus que estavam replicando param, né? E não consegue avançar no seu processo infeccioso, mas a pessoa continua infectada. A droga ela não tem ação dentro do linfócito TCD4, então o vírus fica ali de forma lisogênica, proliferando junto com os linfócitos. Mas o dia que a droga dá uma baixadinha, a pessoa para o tratamento, o vírus toma o seu ciclo lítico, começa a infectar novos linfócitos, matando o que anteriormente estava abrigando ele. Tá? Então ele multiplica, sai da célula, mata a célula e vai infectar a outra. Para quebrar esse ciclo vicioso de morte de linfócito CD4, o antirretroviral
contra o HIV ele é eficaz. Por isso que uma pessoa hoje HIV positiva, ela consegue viver, né, normalmente com seu sistema imunológico ainda com HIV positivo por muitos anos. Que não era possível quando a pessoa não tinha essa oportunidade de tratamento, ela entrava na crise da síndrome e declinava muito rápido para um óbito de gripe, tuberculose, essas coisas que o sistema imunológico não suportaria mais, né? Então, assim, nesse ponto, a farmacoterapia antirretroviral foi um sucesso, tá? E por um outro lado, né, fez com que as pessoas talvez perdessem o medo de se prevenir, tá? Não sei se por isso ou por desconhecimento do que o vírus pode ainda causar e o estrago que essa droga antirretroviral pode causar no próprio organismo. Ela é extremamente hepatotóxica, nefrotóxica, causa desvios metabólicos importantes. A pessoa começa a ficar com aquele pescoço alargado, aquele pescoço, né, com acúmulo de tecido adiposo, começa a ter problemas hepáticos, você tem que estar controlando as enzimas hepáticas para ver se não está tendo cirrose medicamentosa. Então, assim, já vi pessoas falando, a pessoa toma o coquetel, que é o antirretroviral, e tem uma vida normal. Não tem normal. Aí é onde eu discordo piamente da pessoa. Não é normal. O normal é você não precisar de fármaco nenhum e viver com seu sistema imunológico restabelecido, né? A pessoa vai ter uma vida adaptada ao normal, sofrendo grandes problemas hepáticos, nefrotóxicos, né? E até psicológicos para a sua vida. Então, assim, é um caso a se pensar, né? Porque as pessoas, assim, é lógico, né? O ser humano, ele tende a igualar tudo, né? O HIV positivo, ele tem o tratamento dele, mas ele sofre muito por isso, tá? Tanto é que quando você sofre um acidente com pérfuro cortante, em hospitais, clínicas, ou qualquer outro local que você tem que tomar de maneira profilática o antirretroviral para não adquirir HIV e tem que entrar com antirretroviral nas próximas 72 horas, quanto mais rápido melhor, porque não vai dar tempo do vírus entrar no linfócito CD4 e replicar. E se tiver algum vírus circulando, ele vai morrer pela ação do antirretroviral antes de promover a infecção. E só nesse período, né, que a pessoa fica tomando um antirretroviral ali, na primeira semana ela dá náusea, passa mal, por causa da hepatotoxicidade. E olha que é uma provável infecção por um acidente com pérfuro cortante em fonte de HIV positiva. Agora imagina uma pessoa que já é HIV positiva, já está imunocomprometida, por isso foi levada a um diagnóstico, e iniciar o tratamento com antirretroviral, né, que já causa esses problemas hepatotóxicos, nefrotóxicos, metabólicos, e aí a pessoa tem que se virar, né, para dar conta. O vírus, então, ele promove essa declínio, né, das células TCD4, que é horrível. No caso de uma desnutrição, provoca, né, inibe a maturação linfocitária, o que gera imunodeficiência. Radioterapia e tratamentos quimioterápicos diminuem os precursores dessas células na medula óssea, o que gera imunodeficiência. Metástase para as células da medula óssea, local reduzido de desenvolvimento leucocitário e remoção do baço por um acidente ou por alguma anemia hemolítica que essa pessoa vem sofrendo, né, gera aí um quadro de fagocitose diminuída dos micro-organismos, também levando ao quadro de imunodeficiências importantes. Então, assim, no caso do HIV positivo, o problema maior é para o linfócito CD4. Mas uma pessoa que está passando aí por um transplante, vai tomar drogas imunossupressoras,
né, ela também vai ter uma imunodeficiência secundária a drogas e tem que ser, assim, tratamentos bastante regular, né, e acompanhar direitinho. Uma pessoa, por exemplo, que tem os problemas imunológicos de autoimunidade que nós citamos na unidade 2, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, que tem que tomar drogas supressoras, elas ficam também com imunodeficiência por conta do uso desses fármacos e mais suscetíveis a doenças, tá? Então, nesse quadro, a imunodeficiência secundária pode vir farmacologicamente, né, por drogas imunossupressoras, por drogas quimioterápicas ou biologicamente falando por conta de um vírus chamado HIV, tá bom? Prevenção, então, no caso viral, é justamente o uso de preservativos, evitar a promiscuidade, né? Quando eu falo promiscuidade, é vários parceiros, né? Pessoas que vai para locais e ficam com vários parceiros em uma noite. Isso é promiscuidade. É porque um aluno vai falar, você não pode falar dessa forma. Não, gente, eu tenho que falar o que é literário, né, e acadêmico. Então faz parte, né? Então, assim, evitar compartilhamento de drogas, né, e agulhas e seringas são coisas básicas e óbvias que, se não forem faladas, deixam de serem básicas e óbvias. Porque isso tudo gera contaminação cruzada, de indivíduos e propagação desse vírus que tem cada dia mais aumentado o número de casos. Ele não tem diminuído, ele tem aumentado. Por mais informação que tem essa geração, esse vírus tem aumentado os seus quadros de infecção. Então, muito cuidado, né, em relação ao contato da sua vida, né, com fontes duvidosas. No caso, pessoas, né, que fazem parte do grupo de risco, usuário de drogas, pessoas promíscuas, tá? Esse tipo de pessoa, quando chega no banco de sangue, por exemplo, para doar, é um tipo de pessoa que a gente coloca ali alerta máximo, desde a doação até a questão dos exames, porque pode ser uma pessoa que está na janela imunológica. Que é a janela imunológica? Ela está com HIV, mas não deu tempo de ser detectado pelos testes laboratoriais, por melhores que sejam. Então, assim, é doador, está no grupo de risco, espera aí, não vai na onda, não, né? Porque pode estar na janela imunológica, você faz a infusão da bolsa de sangue dessa na pessoa e a pessoa acaba contraindo HIV por conta disso. Então, não é discriminatório nesse caso. Discriminatório é, né, eu negligenciar todos os aspectos da moral e discriminar a pessoa por conta dela ser HIV positiva ou estar num grupo de risco qualquer. Esse caso aqui chama profilaxia e cuidado quando se trata de doação de bolsa de sangue, né? Eu estou envolvendo outras pessoas, então há uma responsabilidade muito grande em relação à liberação dessa bolsa de sangue. E eu, enquanto farmacêutico, bioquímico, biomédico, né, ou outro profissional da saúde, eu tenho que ter essa consciência, certo? Não só no tratar, quanto também no cuidar, tá bom? Tratamento, como eu falei, ele é feito por antirretrovirais, aliado, à descoberta sobre o modo de infecção do HIV, assim como o desenvolvimento de técnicas laboratoriais eficientes no monitoramento da doença. E por mais eficiente que seja, ainda assim tem a janela imunológica, que é o período entre a infecção e o aparecimento de sinais bioquímicos que me levam a deduzir que essa pessoa está com um exame positivo para HIV.
E essa janela imunológica hoje ela está de 10 dias, tá? Então, assim, é um tempo ainda considerável, certo? Em se tratando de bolsa de sangue, essas coisas. Então, por isso, o critério grupo de risco ainda é um critério válido em doações, tá bom? Então, são dessa forma. É desejável que as pessoas se previnam, façam prevenção para evitar a transmissibilidade maior do HIV, né? Como relações sexuais desprotegidas, isso aí está fora, né? Não tem porquê, né? A menos que seja uma pessoa, seu parceiro, né, pro resto da vida ali, você já sabe que tá ok, mas caso contrário, não. Temos que nos prevenir, tá? E aí, além disso, com o objetivo de evitar a transmissão sanguínea do HIV, né, no final da década de 80 foram criadas estratégias rígidas para a realização de transfusão de sangue, que são essas que eu citei para você, né? Então, assim, devido à janela imunológica, eu tenho que considerar se a pessoa é ou não do grupo de risco, porque 10 dias, afinal de contas, faz muita diferença, tá? Por mais tecnológico que a gente seja, nessa situação. E também, no caso aí, né, as gestantes soropositivas, assim como seus bebês, até a sexta semana de vida, recomenda-se não amamentar. Eu já vi um parto de HIV positivo, porque o HIV não atravessa a placenta. Então a criança está zero, mas dependendo do parto, ela vai pegar no parto. Então tem que ser um parto asséptico, né? Então, literalmente você tem que fazer uma cesariana, tirar a bolsa sem estourar, limpar essa bolsa, depois trocar todo o material, tirar essa criança lá de dentro de forma estéril e evitar a amamentação por conta não do leite, mas da injúria provocada pela sucção, tá? Até a sexta semana de vida. Então, assim, não recomendo amamentar e reduz de forma drástica a transmissão vertical do HIV, tá bom? Então é isso, pessoal, né? O que nós temos para falar nessa aula de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês no ponto de vista de imunodeficiências primárias e secundárias, tá? A partir da nossa próxima aula, nós vamos falar de outras doenças virais, outros processos infecciosos e outros tipos de diagnósticos de outras doenças, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado pela participação e colaboração. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Valeu, professor. Falou, Boa noite, professor. boa noite. Falou, mestre. Tudo. Lorena. ah, Fala, Luan.